Eita, Rodolfo, vou nominar aqui as pessoas, né? Graça e paz, amém? Amém, glória a Deus. Quero fazer uma pergunta aqui. Você é feliz? Amém. Você é feliz? Eu espero que você não apenas esteja feliz, mas você seja feliz. Porque estar feliz é uma circunstância. E as circunstâncias dependem de vários fatores, internos e externos. Mas ser feliz depende tão somente de uma pessoa, de Cristo Jesus. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco hoje. Como Larissa já falou, hoje é o dia de estudarmos um pouquinho do livro O Peregrino. Você que está acompanhando a juventude desde o início do ano, você sabe que todo primeiro sábado do mês a gente está estudando o livro O Peregrino e tem sido uma bênção. E hoje, infelizmente, nós estaremos encerrando o estudo do Peregrino, estudando a última lição, né, o capítulo de número 9. Você lembra também lá das primeiras lições que o Peregrino ele foi escrito lá no século XVII pelo John Bunyan, o pastor batista, e ele não foi dividido em capítulos. Mas hoje, para facilitar a leitura, as editoras puderam dividir esse livro em vários capítulos para que hoje nós pudéssemos ler de maneira um pouco mais pausada e não direto, como se fazia lá no século XVII. Mas, antes de adentrarmos propriamente dito neste capítulo, no capítulo de número 9 do Peregrino, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Lá em Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 3. Nós vamos ler dos versos 9 ao 20. Romanos, capítulo 3, do 9 ao 20. A gente vai ler esse texto. Depois da leitura, eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta para a gente fazer uma pausa e voltarmos para o capítulo do Peregrino. Depois, só assim, a gente vai voltar para o livro de Romanos, tá? Mas tenha a sua Bíblia aberta e à medida que a gente estiver falando aqui sobre o Peregrino, gostaria que você se lembrasse daquilo que você leu em Romanos capítulo 3. Todo mundo achou? Amém? Diz assim o texto: pois que somos nós melhores do que eles? De maneira nenhuma. Pois já demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a sua língua tratam enganosamente. Veneno de víbora está debaixo dos seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. E não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo dela o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Verso de número 20. Por isso, ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Antes, pela lei vem o conhecimento do pecado. Bom, nós entramos no capítulo final do Peregrino, né? E para você que já está estudando esse livro conosco, você sabe que cristão está peregrinando em direção à cidade celestial, em direção à cidade santa, em direção a Jerusalém eterna. E o que você espera do último capítulo é justamente que haja uma definição nisso. É justamente que esse peregrino chegue no seu destino. E sim, o peregrino chega no seu destino,
porque o Senhor não se afasta das suas ovelhas. Quando Ele chama as ovelhas para si, as ovelhas pertencem a Ele, e isso é ponto final. As ovelhas são salvas e elas chegarão no destino final. Isto é um fato. Então o cristão chega na cidade santa. Porém, se você ler com cuidado o capítulo 9 da edição Pão Diário, que nós disponibilizamos para vocês, vocês vão perceber que o John Bunyan, ele faz algo mais profundo, além do que simplesmente chegar no destino. Ele traz um alerta para os cristãos do século XVII e um alerta para os cristãos do século XXI também. Um alerta que está personificado em duas pessoas descritas neste capítulo. A primeira pessoa chama-se ignorância ou ignorante. E a segunda pessoa chama-se temporário. Você lembra que as pessoas, os personagens descritos no Peregrino significam exatamente as suas próprias características. Então, ignorante era uma pessoa ignorante. E temporário era uma pessoa temporal. Era uma pessoa que vivia de acordo com o seu próprio tempo. Mas esses dois peregrinos que estão descritos no capítulo de número 9 acontecem a partir de um diálogo que existe entre cristão e entre o seu amigo esperançoso. Você lembra que na Feira das Vaidades, cristão perdeu o seu antigo amigo fiel, que foi morto por causa do martírio que ele sofreu. Perseguido, morreu. Porém, durante a caminhada, cristão se encontra com o esperançoso. E nessa caminhada, os dois passam por ignorância. E começam a conversar e dialogar com a ignorância. Ignorância não quer a companhia deles na caminhada. Isso você percebe no capítulo passado, no capítulo de número 8. Ignorância não quer que os dois caminhem juntos com ele. Então, cristão e esperançoso vão mais à frente, enquanto ignorância fica para trás, mas vai caminhando também em direção à cidade santa. Porém, ignorância não chegaria até lá, não entraria pelos portais. Isso Bunyan vai contar no finalzinho do seu livro. No entanto, o diálogo é estabelecido, a conversa é estabelecida entre esperança ou esperançoso e cristão. E os dois começam a falar sobre aqueles homens que, tal como ignorância, se portam e se comportam de maneira ignorante em relação à palavra de Deus. E ali, no capítulo de número 9, eles começam a descrever alguns tipos de temores baseados no livro de Provérbios, Provérbios 9 e 10, que vai falar que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, cristão, descrevendo a situação do seu personagem, o personagem ignorante, vai falar sobre aquele temor que é considerado correto biblicamente, o temor a Deus. Quais são as bases do temor a Deus? Primeira coisa que o cristão vai falar para nós é que o temor a Deus é baseado numa profunda convicção de pecado. Todo aquele que teme a Deus, segundo o Bunyan, descrevendo a situação de cristão, todo aquele que teme ao Senhor, ele tem convicção do seu pecado. A sua consciência acusa em relação ao pecado que ele comete, aquilo que ele faz que é desagradável a Deus, e isso o perturba. Até que, o segundo motivo, a convicção de pecado leva esse homem a encontrar em Cristo a salvação. Portanto, toda a convicção do pecado leva o ser humano a buscar em Cristo a salvação. Esse é o segundo motivo de temor. O homem teme a Deus porque ele sente convicção de pecado, e ele teme a Deus porque ele busca em Cristo a sua salvação. Mas, cristão enumera um terceiro temor, que significa tão somente afastar-se, o medo de afastar-se de Deus. Um cristão que vive para a glória de Deus, um cristão que teme ao Senhor, é um cristão que sente
temor de afastar-se de Deus. Portanto, ele procura viver em santidade. Todo cristão que deve temer a Deus, ele tem que sentir convicção do seu pecado, ele tem que buscar em Cristo a sua salvação, e ele de maneira nenhuma consegue se afastar de Deus. Essa é a situação do temor dos que temem a Cristo. Mas cristão vai descrever também o temor que representa o temor da ignorância, do seu companheiro que ficou no meio da estrada. E o temor do ignorante, meus amados irmãos, é tão somente o inverso disso tudo. É aquele que não teme a Deus, é aquele que não sente convicção pelo seu pecado, é aquele que não busca em Cristo a sua salvação, é aquele que, por medo, não consegue se aproximar de Deus, não consegue viver em santidade. Então, o cristão, ele descrevendo a situação dos ignorantes, na página 191 do livro, ele vai dizer o seguinte: não sabem que as convicções que os fazem sentir medo são para seu benefício. Portanto, eles a sufocam. Os temores que fazem o cristão ser levado a Cristo, na verdade, são tomados pelo ignorante para se afastar de Cristo. Então, se ele sente convicção de pecado, ele logo pensa o seguinte: isso é obra do inimigo, isso é obra do diabo. Se ele sente convicção de pecado, ele pensa logo: isso pode destruir a minha fé. Lê do engano, porque na mente dele ele acha que tem fé, mas na verdade ele não tem fé alguma. E terceiro e quarto, se ele não tem nada disso, é porque ele acha que não deve temer nada, porque ele se torna, na verdade, um autoconfiante. E ele tem medo que esses temores eles destruam a sua autojustificação. Por isso, eles resistem. Por isso, eles tentam sufocar a convicção de pecado. Eles tentam imaginar: se eu estou tendo um determinado tipo de pecado, logo eu não vou buscar em Cristo a solução para solucionar este pecado, para resolver o meu problema, para me perdoar. Eu vou me esbanjar em meu ego, eu vou buscar a minha própria satisfação, eu vou fazer alguma coisa, eu vou tentar me salvar pelas minhas obras, eu quero sufocar o medo que eu tenho da convicção do pecado, o medo que eu tenho de me desarmar, de abandonar os desejos do meu coração e de buscar em Cristo a minha salvação. Mas cristão e esperançoso, nessa conversa, eles começam também a falar sobre outro personagem. O personagem chamado de temporário. O temporário, ele recebeu a ajuda de um senhor chamado salvação própria. Pois é necessário salvar-se de acordo com seus próprios desejos. É necessário salvar-se de acordo com o seu próprio coração. E temporário, ele busca a Deus exatamente porque ele acha que emocionalmente ele vai conseguir algum resultado. Então, temporário passa a buscar a Deus através de seu emocionalismo, de seus desejos emocionais. E é interessante que o cristão, na página 193, ele vai dizer o seguinte sobre temporário: o desejo de alcançar o céu existe porque temem os tormentos do inferno. E tão logo a percepção do inferno e o medo da condenação esfriam, o mesmo acontece com o desejo pelo céu e salvação. Quando a culpa e os temores desaparecem, os anseios pelo céu e felicidade plena morrem. Eles retornam aos velhos hábitos. Portanto, meus irmãos, há duas coisas que tornam esses dois personagens aqui, que o Bunyan usa de alerta para nós, importantes. É exatamente a sua autoconfiança e o seu desejo por autojustificação. Porque essas pessoas com medo de sentirem a convicção de seus pecados, essas pessoas com medo de irem para o inferno,
elas passam a buscar em Deus algum benefício. Mas elas não vão pelo caminho correto. Porque muitas vezes elas nem entendem que são pecadoras. Nem passa pela mente delas o fato de que o pecado distancia elas de Deus. Elas apenas querem vir à igreja, porque são religiosas. Elas querem vir à igreja porque encontram nisso o seu refúgio. E elas são religiosas exatamente pelo medo que elas têm de irem ao inferno, mas tão somente isso e nada mais. Nada muda na vida cotidiana dessas pessoas. Nada muda no dia a dia dessas pessoas. Só porque elas não querem ir para o inferno. Mas não querer ir para o inferno não significa mudança de vida. Não querer ir para o inferno, ou não querer sentir a convicção pelo pecado, não querer sentir o peso pelo pecado, não significa que você é nova criatura. Ser nova criatura, meus amados irmãos, vai muito além do medo pelo inferno. Ser nova criatura vai muito além de não querer mais sentir a culpa pelo pecado. Ser nova criatura é exatamente o contrário disso. Querer ser nova criatura é exatamente o contrário disso. É saber que sim, você vai para o inferno. É saber que sim, você é pecador. Não importa o quanto você queira tirar de culpas do seu coração, não importa o quanto você quer refrear a sua mente, o seu coração com as emoções que você sente. Mas é exatamente em que você crê. Você crê que será salvo através daquilo que você faz? Você crê que será salvo através da sua obediência? Você crê que será salvo através das suas obras? Você crê que será salvo através da sua inteligência? Você crê que será salvo através da teologia? Você crê que será salvo através do seu coração? Você crê que será salvo através da sua família? Essas pessoas, as pessoas ignorantes e as pessoas temporárias, elas são escravas de seus próprios medos, de seus próprios temores. Elas têm medo de ir para o inferno, por isso elas são religiosas. Elas têm medo de sentir a culpa pelo pecado, por isso elas são religiosas. Mas elas são pecadoras e elas não entendem isso. Porque elas acham que ser religioso representa afastar-se do pecado. Mas não. Ter autojustiça representa afastar-se do pecado, mas não. Tentar encontrar redenção através da sua própria prática, dos seus próprios desejos e emoções, não vai fazer de você um salvo. Não vai fazer de você um peregrino que vai entrar na cidade santa. Há quem ache que as obras salvarão. Mas Isaías, capítulo 66 e verso 6, vai dizer que as nossas obras, as nossas melhores atitudes, as nossas melhores boas intenções são considerados como trapos de imundície. Um pano tão sujo que você nem quer imaginar o quão sujo esse pano é. O trapo de imundície. A respeito dessa situação, o cristão vai dizer na página 194: tais indivíduos são como o criminoso que está diante do juiz. Sacode, treme e parece arrepender-se. Mas no fundo de tudo isso, só há medo de punição, sem nenhum arrependimento pelo seu crime. Dê a este homem a sua liberdade e continuará sendo um ladrão e um patife, ao passo que se a sua mente mudasse, ele seria diferente. Então, a real necessidade que nós temos é de salvação através de um verdadeiro arrependimento. Estava participando de um evangelismo semana passada, alguns aqui estavam nesse evangelismo,
E em muitos momentos eu chegava na casa das pessoas e perguntava: o que Jesus é para você? Aí a pessoa fazia, não, nem pensava, ela já dizia, tudo. Aí eu fazia a pessoa pensar. Aí eu fazia, o que é tudo? Aí a pessoa parava e dizia, não, Jesus é tudo para mim. Sim, mas o que significa tudo? Por que Jesus é tudo para você? É porque ele morreu na cruz, ele se entregou por mim, ele fez isso e aquilo, e biblicamente isso é correto, ele morreu na cruz, ele se entregou por mim, ele morreu pelos meus pecados, ele me deu a vida, mas será que eu vivo isso? E quando eu perguntava, será que nós vivemos isso? E logo as pessoas paravam e refletiam e pensavam, não, eu não vivo como se Jesus tivesse morrido por mim na cruz. Eu não vivo como se Jesus tivesse se entregado por mim na cruz. Eu não vivo para Ele. E o resultado é que as pessoas querem chegar ao céu só porque elas temem o inferno. E o resultado é que as pessoas querem chegar no céu só porque elas querem se livrar da culpa que o pecado produz em seus corações. Mas não existe arrependimento em seus corações. Não existe mudança de vida, não existe metanoia no grego, mudança da alma, mudança em relação ao ser. Não existe. E agora faz sentido o que a gente leu no início? Romanos capítulo 3. Faz sentido? Faz sentido porque nós, muitas vezes, somos este criminoso que está diante do juiz. E quando somos intimados, somos perguntados, questionados pelo juiz, nós nos sacudimos, nós trememos e nós até parecemos nos arrepender. Mas no fundo, só o que existe é o medo da punição. O que existe é a vontade de chegar na cidade santa. Porque nós temos medo de ir para o inferno. Mas na prática, não mudamos de vida. Na prática, não mudamos os nossos pensamentos, os nossos valores. Na prática, não vivemos uma vida quebrantada e contrita, porque, como diz no Salmo 51, é isso que agrada ao Senhor. Na prática, viemos à igreja tão somente para nos relacionar com as outras pessoas, não para adorar e prestar o nosso culto a Deus, porque nem isso entendemos, não entendemos a realidade espiritual de estarmos na igreja. Isso é grave. E na prática, nós precisamos entender o que Paulo vai explicar em Romanos capítulo 3. Lembre-se, Paulo está falando aqui para judeus e para gregos. Então ele está mostrando a realidade daqueles que tiveram acesso à lei e estão condenados. E ele também está mostrando a realidade daqueles que não tiveram acesso à lei e a própria criação, como vai falar no capítulo 1, também os condena. Então, não há distinção. Seja você judeu, seja você grego. Não há distinção, tenha você nascido na igreja, tenha você vindo do mundão. Você precisa da graça. E olha o que ele diz, vamos ver novamente o verso 9, o finalzinho do verso 9. Tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Meus amados irmãos, é isso que nós precisamos entender. Todos nós estamos debaixo do pecado. Não adianta. Não podemos viver um evangelho sem reconhecer que somos pecadores. Não podemos viver um evangelho sem reconhecer o que o evangelho faz para confrontar o homem. Não podemos viver o evangelho dizendo que Jesus é tudo para nós, mas não vivendo esse tudo que Jesus é para nós em nossa vida diária. Não podemos viver este evangelho superficial,
achando que nada vai mudar e nós não vamos mudar. Porque, na verdade, isso é uma filosofia muito antiga chamada de gnosticismo e que beira o que nós conhecemos hoje na teologia por liberalismo teológico. Se eu não reconheço que sou pecador e que preciso de Cristo, mesmo estando na igreja, eu vou viver como se não houvesse amanhã, como diz a música. E se eu vou viver como se não houvesse amanhã, logo se cumpre aquilo que Paulo diz em Coríntios: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não importa aquilo que eu faça com o meu corpo, não importa aquilo que eu pense em minha mente, em meu coração, não importa aquilo que eu falo, não importa aquilo que eu escuto, porque amanhã eu vou morrer. Mas eu sou pecador, e eu preciso reconhecer isso, eu preciso sentir a convicção e o peso que o pecado provoca em meu coração. E Paulo é tão enfático aqui, meus irmãos, que ele vai para a Escritura Sagrada. A Escritura de Paulo não era o Novo e o Antigo, era apenas o Antigo Testamento. Então, no verso 10, ele vai dizer, como está escrito? Aí ele começa a fazer o que a gente chama hoje de exposição. Ele começa a mostrar biblicamente os vários textos que mostram a necessidade que o homem tem de reconhecer que é pecador. Citando alguns salmos, citando Provérbios, citando Isaías, todos os livros do Antigo Testamento. Então ele começa sendo enfático, dizendo: não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, pois não há quem faça o bem, não há um sequer. Meus irmãos, é isso que nós precisamos reconhecer. Nós não conseguimos ser justos diante de Deus. Nós não conseguimos fazer nada agradável a Deus por nós mesmos, por nosso próprio coração. Nós não conseguimos entrar nos portões celestiais, sermos recebidos pelo Deus, o Rei dos Reis. Por Cristo, nós não faremos isso em nosso egocentrismo, em nossa autojustiça. Nós não fazemos isso em nós não conseguiremos fazer isso em nossas próprias vontades, em nossa autoconfiança. Nós não faremos isso, porque nós não somos justos, nós somos inúteis, que a palavra diz, diante de Deus. E, novamente, as nossas obras são como trapos de imundície. Não adianta você ser caridoso, não adianta você ajudar a velhinha a atravessar a rua, isso não vai te dar salvação. Se você faz isso é porque tem uma graça comum que torna você apto para fazer essas coisas, mas isso não vai te garantir a salvação. Então Paulo continua, verso 13. Sua garganta é um sepulcro aberto, com a sua língua tratam enganosamente, veneno de víbora está debaixo de seus lábios. E no verso 14, a sua boca está cheia de maldição e amargura. Você já parou para pensar isso? Já parou para pensar sobre isso? Paulo fala para os judeus aqui também. E ele mostra que isso só faz ratificar o fato de que a lei vai condenar. Então, se os 10 mandamentos diz não matarás, Jesus, no Novo Testamento, Mateus capítulo 5, do verso 21 ao 26, vai mostrar que o não matar não é apenas atirar contra outra pessoa e essa pessoa morrer, mas é com as palavras que você mata. É com as palavras que você fere que a outra pessoa vai morrer. Morrer não apenas fisicamente, mas talvez espiritualmente, emocionalmente. E para pensar quantas vezes você já fez isso. Talvez hoje você fez isso, não sei. Com seus pais,
com o seu amigo, com os seus avós. Enfim, alguém fez isso com você também. Lembre-se, ela é pecadora, ele é pecador, tanto quanto você é pecador. Pois a palavra diz que todos estão debaixo do pecado. Então Paulo mostra para os judeus a forma como a lei, ela mostra que nós não conseguiremos ser salvos por nossa obediência. É impossível, portanto, cumprir o mandamento do não matarás. Que dirá os outros? Primeiro, não ter nenhum Deus além dele, o Deus de Israel. Quão difícil é fazer isso, né? Quando nós, na verdade, nos colocamos como autoconfiantes, achando que seremos responsáveis por nossa própria salvação, nós estamos criando um Deus, o nosso eu. Não é apenas quando criamos uma imagem de escultura que fazemos um Deus, mas em nosso próprio coração criamos ídolos que nos prometem tudo, mas não vão nos satisfazer. E muitas vezes o nosso próprio ego é esse Deus. Então descumprimos também o primeiro mandamento. Mas a palavra diz que a nossa boca é como um sepulcro aberto, com as palavras que falamos e que ferem as outras pessoas. Faça apenas uma análise de você mesmo, uma introspecção. E pense quantas e quantas vezes você já não fez isso. Quantas e quantas vezes você já não foi um sepulcro aberto. Aquilo que cheira mal, aquilo que é veneno para outras pessoas. Quantas e quantas vezes dos seus lábios saíram palavras venenosas. Palavras que não agradavam a Deus e que fizeram você pecar, ferindo outra pessoa, descumprindo o mandamento do não matarás. Verso 15, os seus pés ligeiros para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Portanto, o homem pecador, ele mata. O homem pecador, ele não se relaciona com aqueles que estão à sua volta. Ele não tem relações sociais saudáveis mais, por causa do pecado. Paulo está mostrando agora aqui o motivo de todo ser pecador, de todo ser humano ser pecador. É por causa dessas coisas. Como é fácil nós percebermos isso hoje. Se já era fácil nos tempos de Paulo, imagine hoje. As guerras e guerras que existem, as mortes e mortes que existem em nosso país, por crimes. Aqui na nossa cidade, esses dias, vimos um caso de um filho que matou a mãe. E o delegado dizendo que nunca tinha visto algo tão estarrecedor na sua vida de delegado. Pois é. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, nem mesmo contra a própria mãe, ou o pai, ou a família. Mas nos seus caminhos há destruição e miséria. E no verso 17 ele vai dizer que não conhecem o caminho da paz. Não conhecem aquele que é o príncipe da paz. Não conhecem. No 18, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Como diz Provérbios, se o cristão ele teme a Deus, e se o fato dele temer a Deus leva ele a ter convicção do pecado, buscar em Cristo a salvação e buscar santidade, aqueles que não temem a Deus não têm nada disso, querem se livrar disso, se livrar da culpa. E tudo isso é exatamente o fato de que a lei condena. Como diz no verso 20, antes pela lei vem o conhecimento do pecado. Portanto, somos pecadores. Não há o que nós possamos fazer diante disso. Diante deste fato, somos pecadores. E eu gostaria que entendêssemos isso. Nós somos pecadores. Não adianta fugir dessa realidade.
Não adianta se esconder diante disso, não adianta querer tirar a culpa do seu coração através de uma máscara religiosa, não adianta exatamente temer o inferno. Você é pecador. Ponto final. É isso que a palavra fala. Porém, meus irmãos, o Evangelho não é só isso. O Evangelho garante a chegada, como eu já falei, garante a chegada na terra prometida, na terra que mana leite e mel, garante a chegada na cidade celestial. O Evangelho também é esperança, o Evangelho também é alegria, o Evangelho também é perdão, o Evangelho também é graça. E é essa graça que te trouxe até aqui, essa graça que me trouxe também até aqui. Eu gostaria que você lesse dos versos 21 ao 24, desse mesmo capítulo, capítulo 3. Veja comigo. Agora, porém. Lembre-se, vamos dar uma pausa aqui. Toda vez que tiver um porém na Bíblia, sempre leia o restante da frase. Nunca pare no mais, nunca pare no entretanto, nunca pare no porém. Leia a continuação e veja que esse é o Evangelho. Olha só. Agora, porém, se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Esse é o Evangelho da graça, é isso que traz sentido para a nossa vida, é isso que faz com que nós possamos crer em Cristo Jesus, é isso que faz todo sentido. João 3,16, porque Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse é o Evangelho sendo derramado através de Cristo sobre as nossas vidas, é a justiça de Deus sendo derramada através de Cristo para nós, para todos aqueles que creem, para aqueles que são chamados por Cristo. Esse é o Evangelho, é isso que faz sentido, é isso que faz com que nós possamos estar aqui hoje. É esse o Evangelho da graça, é esse que faz com que o pecador reconheça que ele é pecador. Mas apesar do seu pecado, Cristo veio para salvá-lo. Cristo veio para transformá-lo, Cristo veio para purificá-lo, Cristo veio para regenerá-lo, Cristo veio para conceder a ele a vida eterna, Cristo veio para conceder a ele a salvação. No verso de número 24, veja no seu texto que Paulo utiliza a palavra redenção. E muitas vezes nós queremos redimir a nós mesmos, como eu já falei, muitas vezes nós queremos transformar o nosso próprio coração através da nossa obediência à lei, através do fato de criarmos deuses em nosso coração. Mas a palavra que Paulo utiliza do grego aqui é uma palavrinha difícil chamada apolitrosis. E essa palavra significa o resgate de um escravo a fim de torná-lo livre. Essa é a verdadeira liberdade que temos em Cristo, porque éramos escravos e agora Ele nos tornou livres. Ele nos tornou livres. Então, agora, se cremos nele e se tudo o que tivermos for a partir dele, faz todo sentido que 1 João 5,3 vai dizer que os seus mandamentos não são difíceis. Os seus mandamentos não são penosos. Agora, a lei que condena vai ser possível ser cumprida, porque ela primeiro já foi cumprida por Cristo, através da justiça de Cristo. Agora nós podemos cumprir a lei. Agora eu posso amar o meu irmão, e agora eu posso amar a Deus acima de todas as coisas. Pois foi isso que Jesus fez, ele resumiu a lei em 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos. Então, é possível agora amar o meu irmão, é possível agora amar a Deus acima de todas as coisas. Por quê? Porque fomos redimidos. Porque essa palavrinha apolitrosis
veio sobre nós através de Cristo Jesus e através do seu sangue. Só assim, o alerta de Bunyan em relação a esses dois personagens, o ignorante e o temporário, vai fazer sentido. Só assim, quando sentirmos a convicção do pecado e quando encontrarmos em Cristo o perdão dos nossos pecados. Pecador, se você ainda não veio para Cristo, se você ainda não se entregou a Cristo, não perca mais tempo. Creia nele e você será salvo. Creia nele e você vai caminhar como cristão e esperançoso em direção à cidade santa, com a garantia de que quando chegar lá, os portões serão abertos e aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro entrarão e ali cearão com ele e ali terão e verão a Cristo face a face. Este é o evangelho da cruz, é o evangelho que desarma os homens, é o evangelho que destitui as vontades e os desejos do homem, para que ele se entregue tão somente a Cristo como o seu Salvador e o Salvador somente da sua vida. Somente isso, somente Cristo é importante, nada mais é importante. Para encerrarmos, na página 203, já no fim do texto, o Bunyan vai descrever da seguinte maneira: quando alcançaram o portão, viram escritas com letras de ouro as palavras: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Todos aqueles cristãos que temem ao Senhor, que foram salvos pelo sacrifício do Filho, Jesus Cristo, todos esses entrarão na cidade através das portas que foram abertas para eles, seus nomes escritos no livro da vida e as suas vestes, as suas vestiduras, lavadas pelo sangue do Cordeiro, o sangue que purifica de todo pecado, o sangue que dá vida, que traz esperança, traz a salvação, que traz a vida eterna. Portanto, feche seus olhos. Vamos orar nesse instante. Gostaria que você agradecesse ao Senhor pela maravilhosa graça que invadiu o seu coração, a tremenda graça que trouxe esperança para você, que trouxe o perdão dos pecados. Se você não for cristão, lembre-se, só em Jesus existe paz. A paz que excede todo o entendimento é só em Jesus Cristo. Só em Jesus há esperança. Só em Jesus há a vida eterna. Portanto, ore, grato a Deus por essa graça. Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Para onde iremos nós, se só o Senhor é quem poderia nos salvar de nós mesmos, dos pecados que nós cometemos, das falhas que nós cometemos, da nossa religiosidade? Oh Pai, graças Te damos, porque o Teu sangue nos purifica de todo pecado. E se pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, que nos coloca de volta no caminho e que faz peregrinarmos no deserto em direção à terra que mana leite e mel, porque cremos e sabemos que quando chegarmos lá, nós seremos recebidos por Ti e nós entraremos e estaremos eternamente contigo. Portanto, finca os nossos pés nessa esperança, meu Pai. Finca os nossos pés nesta alegria, finca os nossos pés, Senhor Deus, nessa busca por conhecer-Te mais e mais, ao entender que não somos merecedores de absolutamente nada, mas é a Tua graça que nos conduz.
e o teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Oh Deus, nos leva, Senhor, a uma vida dependente totalmente de Ti, cumprindo os Teus mandamentos, porque em Cristo nós sabemos que é possível cumprir. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo para os que creem em Ti. Portanto, Senhor Deus, o Senhor também possa salvar aqueles que não Te conhecem, que criam máscaras em seus corações e que mesmo estando em Tua casa ainda não se arrependeram genuinamente e verdadeiramente dos seus pecados, a fim de que, Senhor, suas vidas sejam completamente entregues a Ti, que o Senhor possa cuidar dos seus temores, que o Senhor possa cuidar dos seus medos, das suas angústias, através de uma vida vivida inteiramente para a Tua glória. Pai, nós Te clamamos. Pai, Senhor, o que somente o Senhor pode fazer, que é salvar. Somente o Senhor é quem pode salvar. Não há nada que nós podemos fazer diante do pecado que cometemos, diante das falhas que cometemos, mas só o Senhor é quem pode salvar. Só o Senhor é quem pode purificar corações. Só o Senhor é quem pode curar. Só o Senhor é quem pode transformar. Nós cremos que sim, tudo é possível para Ti. Nós cremos que o Senhor pode fazer muito mais do que pensamos ou imaginamos. O Senhor pode salvar os nossos familiares, que o Senhor pode trazer à mente a Tua palavra, na vida daqueles que já ouviram a Tua palavra, salvar, se assim for essa a Tua vontade. Então Te entregamos, Senhor, àqueles que ainda não Te conhecem. Pedimos, salva-os, para a glória do Teu nome. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém.